Então nós temos, para nossa preleção de hoje, um assunto que muita gente não gosta nem de observar. Tem pessoas que, se você toca nesse assunto, elas dão as costas. Mas eu vou te pedir, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, independente da ordem, que permaneçam aí e que trabalhem esses poucos minutos. Eu juro que eu vou fazer em poucos minutos esse assunto. Eu sei que para alguns é incômodo, sabemos que para alguns é incômodo, sabemos que para alguns não é um assunto bem-vindo, mas eu vou te pedir que hoje, especificamente hoje, venha comigo nesse estudo. Prometo não pegar pesado, prometo não tratar de coisas mais pesadas, né, tidas como mais pesadas, e te peço, fica aí comigo e vamos trabalhar um pouquinho. Para hoje nós temos o suicídio. O suicídio ele é um assunto muito delicado, mas vamos, antes de entrar nele, alguns dados. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra em várias publicações que o suicídio tem aumentado nas últimas décadas, crescendo significativamente em todos os países, envolvendo todas as faixas etárias e também vários contextos socioeconômicos. Então, não se trata mais de país, não se trata mais de cultura, não se trata mais de faixa etária. Agora, o suicídio ele tem se expandido, e um pouco é por conta da transição planetária. A gente fala mais especificamente sobre isso numa próxima oportunidade, mas a transição ela traz um sem fim de espíritos que terão mais uma oportunidade de acompanhar a transição planetária. E esses espíritos, por suas vezes, alguns aproveitam muitíssimo a oportunidade de tentar acompanhar a transição planetária, outros, por sua vez, aproveitam a oportunidade de estarem reencarnados para mais ainda ir para os seus desvios, né? Então eu parei bem aqui, ó, e eu estou aqui. Pode-se dizer que o suicídio está entre as 10 principais causas de morte, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. A cada 45 minutos, em média, um brasileiro se suicida. E nós deveríamos estar falando sobre isso em todos os lugares. Nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos lares, nas comunidades de fé. O Brasil é o segundo país em casos de depressão. Volta, por favor. O Brasil é o segundo país em casos de depressão. E isso no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Gente, olha isso. Nós somos o segundo país em depressão, em casos de depressão. A gente perde apenas para os Estados Unidos. A gente sabe que a depressão é um dos caminhos que levam ao suicídio. Obrigado. É um dos caminhos que levam ao suicídio. A religião pode ser parte da solução, mas às vezes é ela quem gera o sofrimento, proibindo ser quem se realmente é. Que são aquelas religiões castradoras. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem... E isso é, inclusive, um dos motivos de eu ter parado de ser tão incisivo. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu batia muito na tecla, eu era insistente na tecla de que tínhamos que melhorar. E com o tempo eu percebi que não, a gente melhora cada um no seu tempo. Que foi quando eu comecei a usar o devagar e sempre, devagar e sempre. Porque a religião que é feita para acolher acaba oprimindo. Você que é religioso, que foi feito para acolher, que está ali para acolher, que tem a missão de acolher, acaba oprimindo. Certa vez eu saí num trabalho de caridade com um grupo de pessoas para entregar alimentícios para moradores em situação de rua. Saí numa rota diferente da que normalmente eu saía, e aí eu vi o chefe da rota conversando com um morador em situação de rua. Ele conversava e ele fazia não com a cabeça, e estava muito visível que ele estava dando uma bronca na pessoa. E depois ele voltou, e aí eu
eu estava no mesmo carro que ele, e aí ele virou e falou, não, Aderlei, porque não dá, eu tive que falar para ele, mas como é que ele quer melhorar nessa situação? Gente, eu abaixei a cabeça porque eu não dei conta, quase que eu explodi. A pessoa já está em situação de rua, sabe-se lá por que a pessoa está ingerindo bebida alcoólica, sabe-se lá se é obsessão, sabe-se lá é para segurar a pressão que já lhe cabe. A pessoa não consegue ter movimentos de ir adiante daquela situação que ela está. E aí vem, olha, dá vontade de chorar, é sério, dá vontade de chorar. E aí vem aquela pessoa que poderia acolher, que poderia dizer, cara, vigia e ora, quando você puder, você melhora. Ah, mas está difícil sair dessa. Cara, está difícil sim, mas você vai sair, acredita, é devagar e sempre. Não, ele, ó, não, porque você também bebe, aí não pode nem dar dinheiro para vocês. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz isso, porque a gente pode estar empurrando uma pessoa para o suicídio. Podemos estar empurrando essa pessoa para o suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, Kardec nos traz a calma, a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação. Se a calma e a resignação servem para nós outros, então precisamos levar essa calma e essa resignação nesses trabalhos que são trabalhos de acolhimento. Então você pode não estar numa situação de suicídio, mas se você estiver num trabalho de acolhimento, acolha. Acolha. É importante acolher. É importante passar para a pessoa que ela precisa de calma, ela precisa de resignação. Ela precisa, acima de tudo, acreditar que nada acaba ali. Que se ela se suicidar, o que ela vai fazer é simplesmente acabar com o corpo. O espírito continua. E aí tem um corte. Então, digamos que eu tinha ali 4 estágios para seguir. Quando eu me suicido, eu corto. Eu não vou poder seguir. Eu estou no estágio 1, eu vou no estágio 2. No estágio 2 eu não aguento, eu vou lá e tiro a vida. O que aconteceu com o 3 e o 4? Eu só vou poder voltar a eles depois que eu resolver. Olha que tem até dificuldade de entrar. Depois que eu resolver essa questão do suicídio. Então, de jeito nenhum vale a pena suicidar-se. Porque suicidar-se é tirar a vida do corpo, não é tirar a vida do espírito. Você só vai tirar a vida do corpo. E acredite, sofrimento tão grande quanto serão para aqueles que ficam. Porque aqueles que ficam, estando bem ou estando mal com você, hão de sentir o teu suicídio. Aqueles que estão do outro lado, torcendo por você, hão de sentir pelo seu suicídio. E você não vai resolver. Mas, Aderlei, meu irmão, eu já estou nesse sofrimento há vários anos. Pois eu vos digo, meus irmãos, isso é um casal, que por mais tempo que estejamos em nossos sofrimentos, ainda não sabemos o que acontece agora, no meio do sofrimento. Você já viu alguém pensar com coerência no meio de um turbilhão? Você já viu alguém conseguir se segurar alguma coisa no meio de um furacão? Esses somos nós diante das turbulências da vida. Mas passa, passa. Não importa o tempo, vai passar. E talvez seja uma excelente oportunidade, naquele momento em que nada parece bem, de você se agarrar a Deus. Não vou falar de Jesus, não vou falar de santo, não vou falar de irmão adiantado, não vou falar de espírito. Agarra-te a Deus, porque o Criador também é o provedor. Mas, Aderlei, dizem por aí, isso me trazem, dizem por aí que eu fui muito ruim no passado. Por isso eu tenho todo esse sofrimento. Pois eu te digo que todos nós, em algum momento da vida erramos, seja sendo perverso, seja sendo ruim, seja o que for, todos nós erramos, não somos perfeitos. E esses erros, em algum momento, vão ser uma âncora a nos atrasar o desenvolvimento. Cabe a mim me agarrar a Deus, pedir a Ele a sua misericórdia e resignadamente, com calma, aceitar o auxílio que vem.
Porque às vezes não podem tirar a âncora, porque é a âncora que vai fazer com que eu me desenvolva, com que eu consiga reajustar esse passado. Mas eles podem me dar uma água para beber e aliviar a minha sede, me dar um cobertor e me aliviar o frio, me fazer naquele momento de turbilhão ouvir uma música que me traga uma lembrança boa ou uma serenidade. Eles sempre vão me ajudar. E eu preciso entender que essa ajuda nem sempre é o que eu acredito que eu tenho que ter como ajuda. Faz parte da evolução eu começar a entender que a minha vida é uma sequência de atos. E que se eu hoje estou mal, seguramente uma hora eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Todos nós vamos melhorar. Porém, se eu acabar com a vida do meu corpo, eu só vou piorar a situação. A mãezinha mora no alto da comunidade, extremamente distante de tudo. Ela tem fome. Os seus têm fome. Como primeira opção, ela pensa em roubar. Roubar, na lei dos homens, é crime. Não importa o motivo, roubar é crime. Então, essa mãezinha encontra uma segunda opção, pedir. E aí nós temos duas situações. Ou eu roubo, cometo um crime, abaixo a minha moral e posso ir preso, ou eu boto meu orgulho de lado, faço aquilo que no meu entendimento de orgulhoso é humilhação e eu peço. Qual desses dois eu vou estar mais de acordo com a lei de Deus? Roubar ou pedir? Na lei do homem, qual desses dois eu vou estar de acordo com a lei? Roubar ou pedir? Então, muitas vezes se pensa em suicídio porque não se quer abrir mão do orgulho, não se quer pensar na humildade. Então, para um pouco e acredita, e acredita, e acredita que não acaba aí. Não é só isso. Não é só isso. Os comportamentos suicidas podem ser contextualizados como um processo complexo que pode variar desde a ideia de retirar a própria vida, que pode ser comunicada por meios verbais ou não verbais. Eu posso começar a ter atitudes que quem está no meu entorno vai perceber que eu não estou bem, estou pensando em tirar a vida do meu corpo, até o planejamento do ato. Muitos de nós planejamos isso muitas vezes. A tentativa e, no pior dos casos, a morte. Meu irmão querido, e aqui eu não te chamo de irmão para parecer melhor que você. Não, muito pelo contrário. Talvez se colocarmos na balança, você seja infinitamente melhor do que este que vos fala. Aquele que vai à frente de uma doutrina para versar qualquer coisa, fica muito claro para a espiritualidade que ele é um grande devedor e aquilo ali é uma maneira que ele tem de acelerar o pagamento de suas dívidas. Então ouça a este devedor que já passou por muitas, já passou por tantas. Passa, meus amigos. Passa. Por pior que seja o momento, passa. Esteja você ligado ou não à espiritualidade amiga, passa. Acredite que passa. A nossa irmã Ana Lima traz sobre o suicídio acabar só com o corpo. Isso quer dizer que se uma pessoa com depressão se matar, ela vai continuar sentindo a depressão e a tristeza lá do outro lado? Ana, uma das características do suicida, quando ele chega do outro lado, pelo período que ele fica num local chamado Vale dos Réprobos, que é um dos locais para onde se levam os suicidas, muito mais por acolhimento e tratamento. Bem provavelmente, aquilo que ele utilizou para se matar, vai ficar muito patente nele, né? Então a depressão, ela pode levar à morte, sim. O suicídio já é uma outra questão e a depressão ela não levaria ao suicídio, né? Uma pessoa com depressão se matar, o objeto que ela usou para se matar, esse objeto vai ficar muito patente do outro lado. Memórias de um suicida, a Ivone traz para a gente com muita clareza que no Vale dos Réprobos, o espírito que se matou com uma facada, ele tem sangue escorrendo ali. Claro que ali a gente está falando de um plano espiritual, mas ele vai sentir aquilo. Aquele espírito que se acabou com um tiro em algum lugar do corpo, aquele lugar vai ficar marcado enquanto espírito. Eu não estou falando
de reencarnação de um suicida, isso é outro assunto. Então vale muito a pena a gente repensar. E quando você perceber que alguém está indo no caminho do suicídio, socorre. Não leva para o lado de que toda semana faz isso, basta alguém contrariar que diz que vai se matar. Eu vou dar um dado aqui, que é só um dado. Você nem sempre vê um suicida de primeira vez. Não é comum você encontrar um suicida de primeira vez. Normalmente, os suicidas, eles são reincidentes. 5, 6, 7, várias reencarnações em que não conseguem se suicidar. Então, você pode fazer a diferença naquela hora. E você pode auxiliar. Eu não amo o pecado, mas eu vou amar sempre o pecador. Em outras palavras, foi isso quem nos trouxe Cristo, e é o evangelho dele que estamos seguindo. Então abre mão do pecado e passe a amar o pecador. Porque são 3. Amar a si mesmo, amar o outro e amar a Deus. Começa a desenvolver o amor por si mesmo, respeitando o outro. Pensa nisso. Com muito carinho, com muita atenção. Pensa nisso.